Não quero presente, só estar presente. Viver o amor que Deus ensinou. Fazer diferente, um Natal mais contente. Sem deixar pra depois. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja conosco, que Jesus possa nos iluminar na noite de hoje, fazendo com que tudo possa correr bem, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento, nessa palestra tão especial que antecede o Natal, que é um momento único na nossa vida, que é o nascimento do nosso mestre, guia, modelo, que é o Jesus Cristo, nosso irmão maior. Enfim, queria dar um recado. Nessa noite a palestra é gravada, então as participações que a gente sempre faz podem até acontecer. Só não haverá no momento a questão de ser respondido pelo palestrante. Mas mesmo assim vamos dar o nosso boa noite, vamos desejar felicidade, Feliz Natal, para a gente continuar nessa corrente de luz, nesse momento difícil em que todos nós estamos passando na pandemia. Tá bom? Vamos dar sequência à palestra da noite, não esquecendo de que, da nossa cesta básica, a gente precisa manter os nossos irmãos que necessitam ainda dessa ajuda, da forma que a gente tem feito durante esse ano, principalmente. Então, a Casa Espírita continua recebendo toda a doação possível, mas também tem os nossos irmãos da Casa da Pipoca, ali na Rua da Igreja, e os nossos irmãos do DG de Melo, que também ainda continuam recebendo ali perto do hospital, na linha do trem. Não vamos nos esquecer das nossas redes sociais, da Rádio Rio de Janeiro, do CERJ, da FEB, dos nossos irmãos oradores. Vamos divulgar o Espiritismo. A gente precisa fazer isso pelo Espiritismo, fazer a divulgação do bem, tá bom? Então, dando sequência, eu vou ler a página e em seguida vou fazer a prece inicial e depois vou passar para a oradora da noite. O título da página é Crê e Segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Jesus, João capítulo 17, versículo 18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoa, ditarás diretrizes nobres para com os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti, mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço ao semelhante em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia. Ama e espera. Serve e renuncia. Se não te dispõe a aproveitar a lição do Mestre Divino, aperfeiçoando-te a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé
será sido fã. Querido amigo Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho da noite. Peço-te, Mestre, que o Senhor possa abençoar a todos nós, que possa, Senhor, trazer até nós o seu amor, a sua luz, a sua caridade. Transformamos-nos, Jesus, em uma peça de trabalho nessa grande fábrica que é a vida, nessa grande oportunidade que temos, Senhor, que Deus nos deu de continuar a cada dia no caminho do bem. Jesus, esteja sempre ao nosso lado, Mestre, nos guiando e amparando. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Bem, queria, antes de passar a palavra para que fará a palestra da noite, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que possamos em 2021 ter a oportunidade de voltarmos a nos contactar, termos um com os outros mais carinho, mais amor, dar aquele abraço fraternal que todos nós estamos sentindo falta. Que Deus nos abençoe e que possamos sim, a cada dia que passa, sermos melhor. Oportunidade estamos tendo, né? E como disse a página, vamos nos doar, independente da situação. Irmãos, ficamos com Deus. Agora, passar a palavra para a nossa irmã, que vai abrilhantar a noite com a sua palestra. Amigos queridos, é sempre uma alegria muito grande quando nos encontramos para refletir acerca das coisas, né, dos ensinamentos que nos foram deixados pelo Mestre Jesus. Hoje nos foi pedido para refletirmos juntos acerca da parábola da candeia. Essa parábola foi escrita por 3 evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus. Nós hoje vamos ficar com a interpretação de Lucas, que nos diz o seguinte: segundo ele, Jesus disse, né, ao povo que ninguém acendendo uma candeia coloque essa candeia escondida debaixo de um alqueire, que é preciso que se coloque essa candeia num velador, para que os que entram vejam a luz. Depois, Jesus também, segundo Lucas, nos diz que a candeia do corpo são os olhos. Olha que coisa interessante, né? Então ele diz que se o nosso olho é bom, o nosso corpo todo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. E depois, segundo Lucas, Jesus ainda nos diz que a gente precisa ter cuidado para que não haja trevas em nós. E diz ainda que se o nosso corpo é luminoso, se não houver trevas em parte alguma dele, tudo será luminoso. Exatamente como quando a candeia nos alumia com todo o seu resplendor. Olha que beleza, né? Que Jesus deixou para nós. Mas como a gente sempre fala, é muito importante que a gente se transporte para aquela época, né? Para que a gente entenda aquilo que Jesus estava dizendo. E aí a gente vai começar falando sobre a candeia. O que seria a candeia, né? Se a gente for pensar hoje, vamos imaginar a candeia como alguma coisa que ilumina, né? Uma lâmpada. E a candeia ela era formada por um recipiente, ela tinha um lugar onde ficava o combustível e por um bico saía um pavio. Então era necessário que houvesse esse óleo, né, que na época esse combustível usado era o azeite, para que o pavio
acendesse, né, e desse luz. Mas depois Jesus fala também no alqueire. E alqueire, como a gente conhece hoje, é uma medida de terra, né? Mas naquela época não era isso. Naquela época, alqueire era, vamos imaginar um latão, era como se fosse uma lata que servia como medida para grãos. Então, quando grãos eram vendidos, se media naquele alqueire, né? Naquele latão. Então aí a gente já começa a entender quando Jesus diz que a luz, ela não deve ficar escondida embaixo de um alqueire, né? Debaixo de um canecão, porque senão o que vai acontecer? Não vai haver luz, né? E ele fala que a gente deve colocar essa lâmpada num velador. E o que seria esse velador? O velador nada mais era do que um suporte de madeira, né? Onde essa candeia ficava, né, colocada para que então pudesse iluminar o ambiente. Então Jesus estava dizendo para a gente que a luz precisa ser mostrada. E aí vem a primeira pergunta, né, nosso primeiro questionamento. A que luz ele está se referindo? Que luz é essa? Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, no item 4, Kardec faz algumas observações acerca dessa candeia, né? Dessa parábola da candeia. E a primeira observação que ele faz é que é de se estranhar, né? Que Jesus estivesse falando que não se deve ocultar alguma coisa, quando ele próprio falava de forma cifrada, né? Ele falava de forma alegórica, ele usava parábolas para falar, né? Mas o que Jesus falava sobre isso? Por que ele falava sob essa forma alegórica, né? Por que ele falava usando parábolas? Ele dizia que é porque os homens não estavam em condições naquela época de compreender muitas coisas. Então, o que ele fazia? Ele agia com aquele povo como se age com as crianças, né? Cujas ideias ainda não estão desenvolvidas, né? Então, na criança, as suas ideias ainda não estão desenvolvidas e elas não conseguem entender muitas coisas. E Jesus falava exatamente aquele povo como se estivesse falando com crianças, né? Então, quando ele diz que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, né? Ele está dizendo que a importância disso é que todos precisam ver essa luz. Então, ele está dizendo que essa luz são os ensinamentos. Só que esses ensinamentos, eles precisam ser proporcionais à inteligência daquele que se está desejando instruir. Então, se a gente deseja instruir alguém, é preciso que a gente entenda o grau de conhecimento, o grau de instrução que essa pessoa tem, para que a gente possa escolher as palavras, para que a gente possa ir até determinado lugar. Porque a partir de então, aquela pessoa não vai entender o que a gente está dizendo. E uma observação, né, que eu achei muito interessante, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é quando está dito que há pessoas a quem uma luz, por demais viva, quer dizer, se a gente despeja, né, um conhecimento muito grande sobre alguém, esse conhecimento, ao invés de esclarecer, ele pode fazer com que a pessoa fique deslumbrada. E aí eu começo a me lembrar, né, quantos de nós já não caímos nessa ou muitas outras de nossas encarnações, né? Quando, providos de muita inteligência, usamos essa intelectualidade para o mal. Então, muitas vezes,
a gente se deslumbra com o conhecimento, a gente se deslumbra com a luz e acaba escorregando. Por isso, Jesus pontua essa necessidade de a gente instruir, a gente ir dando esse saber aos poucos, de acordo com aquilo que as pessoas possam acompanhar. É importante que todos acompanhem aquele raciocínio. Então, a parábola da candeia, ela está nos dizendo do quanto é importante a gente fazer a divulgação de verdades espirituais. Então vamos pensar, né? Jesus, quando desceu das esferas superiores, o ensinamento que ele deixou para nós, dentre muitos, foi: brilhe a vossa luz. O que Jesus esperava daqueles discípulos, de nós que queremos ser seus discípulos hoje e de outros discípulos que ainda virão? Ele espera que a nossa luz brilhe. Mas como é que ele espera que essa luz brilhe em nós? Ele espera que a gente tenha um comportamento nobre. E de que forma a gente terá um comportamento nobre? Na medida em que a gente se esclarece, que a gente é fraterno e que a gente procura estar de acordo com as leis divinas. O Evangelho é um presente dos céus para nós, né? Ele nos enche de bênçãos, ele nos inunda de luzes, ele faz com que a gente fique revigorado, né? A gente tem as nossas energias revigoradas e a gente se enriquece com aqueles ensinamentos que são eternos. Por outro lado, o Espiritismo, em particular, sendo ele a volta, o renascer do cristianismo primitivo, ele também nos oferece os tesouros contidos na codificação. E aí a gente se pergunta, o que falta para nós, para a gente se renovar de forma plena, de forma integral, de forma positiva? O que falta para nós? Vamos então agora fazer a interpretação do texto evangélico, né? Vamos tentar entender o que Jesus estava querendo dizer para nós. Ele diz lá, né, segundo Lucas, que ninguém acendendo uma candeia deve colocá-la em oculto, nem debaixo do alqueire, mas que deve colocar no velador, para que os que entram vejam a luz. Ora, está claro nesse versículo que Jesus está dizendo que todo conhecimento que é destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano, ele não deve permanecer oculto. Ele precisa ser amplamente divulgado. Então a candeia está simbolizando esse instrumento de iluminação, cuja chama, alimentada pelo óleo que a abastece, afasta a escuridão. Agora vamos ver isso aí do ponto espiritual. Do ponto espiritual, a gente pode dizer que a candeia se assemelha à mente esclarecida e enobrecida de valores morais, que afasta a humanidade das trevas da ignorância.
Os espíritos superiores, eles não mantêm ocultos os conhecimentos que eles possuem. Eles disponibilizam esses conhecimentos. Mas esses conhecimentos são disponibilizados na medida em que nós, enquanto humanidade, vamos amadurecendo. Pela força da lei do progresso, a verdade chega na medida que o ser humano evolui. Aí eu fiquei pensando, né? Quantos de nós temos medo de dividir aquele conhecimento que a gente tem? E isso, vamos pegar as coisas mais banais, né? Eu vou passar isso que eu sei para o meu colega lá no trabalho, aí eu vou entrar de férias, e se ele sobressair mais que eu? Não, melhor eu não ensinar, melhor eu ficar quieta. Ou então aquela receita que todo mundo pede pra gente. Não é possível, Marta, tem um segredo naquele seu bolo. Qual o segredo? O que você faz? A gente não conta. Até que ponto, além da gente falar de egoísmo, não tem também uma pitada do medo de perder poder, né? O poder que a gente tem por determinada informação que a gente detém. Quanta bobagem, né? Mas a gente ainda faz isso. Então, se a sabedoria divina vai nos revelando gradualmente as suas verdades, é porque a gente ainda não amadureceu o suficiente para receber essa verdade por completo, né? Então, não é que a espiritualidade mantém essas verdades embaixo do alqueire, né? Embaixo lá daquele canecão, como eu falei, que serve de medida. Não. A espiritualidade, na verdade, ela deixa separada aquilo ali e vai dando pra gente à medida que a gente vai evoluindo. Mas nós, egoístas que somos, muitas vezes, e não nos esqueçamos que nós não estamos falando de nós hoje. Quando a gente fala de nós hoje, a gente está falando nós enquanto espíritos imortais que somos. Então, quanto será que a gente não se aproveitou das coisas, das verdades que nos foram reveladas ao longo de muitas encarnações, e talvez nessa também, não sei, cada um de nós é um. E para não perdermos poder ou para podermos manipular as massas, nós escondemos esse conhecimento. Quantas vezes será que não fizemos isso? Egoísmo e poder, né? Então, tudo que se encontra oculto, ele vai ser descoberto um dia. A gente tem o hábito de dizer, né, que toda mentira um dia é descoberta, né? Tudo que está oculto, da mesma forma, será um dia revelado. A gente não pode esquecer que a gente, na medida que evolui, vai também galgando mundos mais evoluídos. E nesses mundos mais evoluídos, nós teremos condições de compreender certas verdades que hoje não conseguimos entender. Porque, afinal, aqui na Terra, nós nos encontramos ainda em pleno nevoeiro. As leis divinas, elas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las. Pois sem esse conhecimento, a marcha da evolução humana fica paralisada. Agora,
Nós precisamos prestar atenção porque nem todos estão predispostos a acolher a luz. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado. Quem já detém algum conhecimento, a gente precisa passar esse conhecimento com muita naturalidade, né? E observem, agora nós estamos falando no campo espiritual. É preciso que essas verdades espirituais sejam passadas não com orgulho, com soberba, eu sei mais do que você, então olha, eu vi isso nesse livro, eu vi isso naquele outro, eu sei disso, eu sei daquilo. Não. A gente precisa procurar passar aquilo que a gente já amealhou com muita naturalidade, para que aqueles que estão ao nosso lado sintam vontade de aprender. Então é preciso que essa chama do conhecimento, ela chegue até o outro como uma chama abençoada. Manda a prudência, entretanto, né, que a gente gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, como a gente já falou, a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir. Não nos esqueçamos que uma luz muito intensa, ao invés de instruir, pode fazer com que o outro se deslumbre. E aí esse conhecimento para ele vai ser um elemento, uma pedra de tropeço. Da mesma forma que seria uma insensatez, né, a gente explicar álgebra para quem nem sabe a tabuada, é também extremamente uma atitude insensata a gente pregar códigos morais elevadíssimos para quem ainda está naquele estágio primitivo. Essa é a razão de Jesus colocar parte dos seus ensinos, aqueles mais complexos, sob o véu do símbolo. O Espiritismo hoje, ele projeta luz sobre uma imensidade de coisas que estavam ocultas para nós. Agora, os espíritos vêm lançando essas verdades de forma prudente para cada um de nós. Vamos pensar se eles tivessem despejado tudo aquilo que eles sabem naquela época, lá quando o Espiritismo começou. Provavelmente, eles só atingiriam um grupo muito pequeno, um grupo muito restrito entenderia aquilo. E a grande maioria se afastaria porque ficaria assustada com aqueles ensinamentos. Os espíritos ainda não nos dizem tudo, só dirão no momento oportuno, porque cada coisa tem seu momento certo. Vamos lembrar que Kardec disse para nós que quando uma verdade nova for aparecer, quando a espiritualidade quiser nos mandar alguma coisa nova, ela vai mandar esse esclarecimento através de vários espíritos em vários centros espíritas sérios ao redor do mundo. Então, as mesmas informações chegarão até nós, só que por espíritos diferentes, em lugares diferentes. É muito importante que a gente não se esqueça disso. Mas Jesus também fala que a candeia do corpo são os olhos, né? O que será que ele estava querendo dizer com isso? Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 81, que se chama Candeia Viva, vem nos esclarecer sobre isso. Ele diz que a claridade da lâmpada consome força, né? Consome força ou então combustível.
Então, sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. E aí ele vem dizer para nós que a nossa existência é uma candeia viva. E o que ele pede para nós? Que a gente não coloque as nossas possibilidades em lugares onde essas possibilidades não terão proveito algum. Ele nos diz que a gente coloque as nossas possibilidades sempre ao dispor dos nossos semelhantes e que a gente transforme as nossas energias, aquele óleo, aquele azeite que precisa ser gasto para que a candeia fique acesa. Ele diz que esse azeite nosso, que a gente precisa transformar esse nosso azeite, essa nossa energia em bondade e compreensão redentoras para todos aqueles que estejam ao nosso entorno. E para isso, a gente precisa gastar o azeite da nossa boa vontade, através da renúncia e do sacrifício da nossa vida com Cristo. E aí a nossa luz realmente vai brilhar. Mas Jesus ainda diz que a gente tem que ter cuidado para que todo o nosso corpo seja luminoso. A gente precisa observar se não há trevas no meio desse corpo, né? E aí, mais uma vez, Emmanuel, só que agora no livro Vinha de Luz, no item 33, que se intitula Vê, pois, vem explicar, esmiuçar o que Jesus estava tentando nos dizer. Jesus estava querendo dizer para a gente que todo homem inteligente, ele é interpretado como o mais sábio de todos. Mas que a gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque em todos os lugares há criaturas inteligentíssimas, mas que são oportunistas, são pessoas prontas para o golpe do interesse inferior. E aí, olha só o que Emmanuel fala. Quantos desses oportunistas escrevem livros abomináveis, espalhando veneno aos corações? Quantos desses homens inteligentes, cultos, não se aproveitam do rótulo da caridade que dizem fazer, apenas para tirar proveito próprio, visando apenas a sua ambição? Então, Emmanuel nos diz que essa intelectualidade não basta, essa intelectualidade material, essa luz material. A gente precisa cultivar a luz divina. E como é que a gente faz isso? Irradiando o bem de forma contínua, de forma construtiva. E aí ele faz a nós um pedido, que a gente preste atenção se essa pretensa claridade que a gente acha, né, na verdade que tem, na verdade não é sombra da cegueira espiritual que nós trazemos em nós. E ele diz que a gente só vai conseguir estar iluminado espiritualmente quando a gente vestir a túnica da humildade, da benevolência, do perdão e da fé. Porque aí sim nós vamos aprender a incorporar a luz em nós mesmos. Brilha a vossa luz, disse a nós o Mestre Jesus. Nossas obras, nosso exemplo, são as irradiações dessa luz. A chama de uma vela não diminui nem o seu combustível se ela gasta um pouco desse combustível acendendo muitas outras velas.
Porque quanto mais velas acesas, menos escuridão. O Evangelho é a luz que nós, discípulos do Cristo, devemos irradiar, para que o mundo onde vivemos conheça a paz, a fraternidade e a solidariedade. Temos sido discípulos do Mestre? Estamos espalhando o que já aprendemos, consolando e aliviando dores? Ou ainda estamos colocando a nossa candeia embaixo da nossa cama? Quando é que a gente vai começar o nosso trabalho? Quando é que a gente vai acender as velas que se encontram apagadas ao longo da nossa caminhada terrestre? São irmãos que vivem na sombra da desesperança, do desânimo, da ansiedade, da falta de fé. Lembremos de Paulo de Tarso, que ficou cego quando se deparou com a luminosidade de Jesus. Mas o que ele fez? Se preparou, acendeu sua luz interior e, a partir de então, foi o maior divulgador do cristianismo. Quantas velas apagadas Paulo não acendeu na estrada de sua vida? É lógico que a gente não vai se comparar com Paulo, mas a gente pode começar acendendo uma vela e elas se multiplicarão. Essa é a nossa missão enquanto cristãos e discípulos de Jesus. Divulguemos Jesus, divulguemos Kardec, meus irmãos, e através deles o amor e a caridade. Que Jesus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos dê força e coragem para iluminarmos corações, a começar pelo nosso. Que Jesus abençoe essa casa e que Jesus abençoe cada um de nós. Bem, meus irmãos, a gente vem aqui agora agradecer a nossa querida irmã lá de Niterói, a Marta Novis, pelas belas palavras da noite de hoje. Mais uma vez, com o nosso coração bastante feliz, né, pela a oportunidade de termos a companhia dela, mesmo que virtual, na nossa casa. Agora eu vou fazer a nossa prece final, pedir a Deus que nos abençoe, ok? Querido amigo Jesus, muito obrigado, Mestre, por tudo, pela sua doutrina, pelo seu amor, pelas suas bênçãos. Jesus, que possamos no dia 24 para o dia 25 elevar os nossos pensamentos a Ti e cantarmos, Mestre, um parabéns para você. Que possamos demonstrar, mesmo que através dos nossos pensamentos, o amor que sentimos por Ti. Sinta-se, Senhor, abraçado e acarinhado neste momento. Que possamos, Mestre, dedicar aos nossos irmãos um pouco do amor que o Senhor dedica a todos nós, a todos os dias. Jesus, muito obrigado, Mestre. Muito obrigado. E assim, meus irmãos, mais uma vez, como falei no início, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que possamos realizar um pouco dos nossos sonhos, mas que os nossos sonhos também possam ser divididos com os nossos irmãos mais necessitados, possamos dividir com os nossos amigos, parentes, com todos aqueles que convivem conosco, porque dividir é somar. Fiquem com Deus. Um beijo a todos.